Qual é a especialidade de hoje? Medo? Não, não medo. Qual é a especialidade do dia hoje? Tá todo mundo de folga hoje ou não? Hoje é feriado. Do quê? De... Proclamação da República. a proclamação, 15 de novembro. Puxa, vocês receberam folga do trabalho e nem lembro do porquê? O que era isso? Alguém sabe ou não? O que foi a proclamação da República? Que era reinado antes, né? Monarquia, né? Aham. Da monarquia para a república. Foi uma revolução, foi tipo uma guerra. Os brasileiros não estavam contentes com a monarquia, com o imperador. Eles estavam se sentindo oprimidos, eles estavam se sentindo sem voz, desrespeitados. E aí resolveram fazer uma revolução e arrancar o monarca de lá e falar: sai daqui. A outra história bem... Mas é interessante, a monarquia existiu por muitos anos no Brasil, porque só naquele momento eles resolveram se revoltar. Porque foi quando eles começaram a sentir a miséria daquele negócio. Eles começaram a sentir que talvez aquilo lá não fosse positivo ou não tivesse mais fazendo bem para eles como eles imaginavam. Eles não tinham voz, eles precisavam ter força. Então eles entenderam que era hora de mudar. E a hora de mudar só podia acontecer porque era algo imposto, de cima para baixo. Então a única maneira de mudar aquilo, porque não tinha democracia, a única maneira de mudar nós vamos ter que derrubar. E foi o que eles fizeram. E aos poucos depois começou a mudar. Viram presidente, depois começaram a trabalhar para a democracia e assim por diante. Aí vocês devem estar pensando, eu vim para um satsanga da Kriya Yoga e vocês ficam falando de história. Mas vamos deixar um pouco o Brasil de lado, eu quero saber de outros países agora. André, mas qual é o seu país? De descendência? Não responde. Brasil? Qual é o seu país, Ana? Brasil. Brasil? Lívia lá? Planeta Terra. Hã? Planeta Terra. Seu país é o planeta Terra, muito bom. Um ser intergaláctico. Legal, eu já desconfiava. Qual é o seu país? Todos errados. Seu país, sabe como chama? Estados Unidos da Andréia. Seu país chama Andréia, seu país chama Ana, seu país chama Lívia, seu país chama Expedito, e assim por diante. Eles falam, pronto. Toma muito sol no feriado. Cada um dessa nossa existência é um país. Tem uma extensão territorial ou não? Tem, delimitado. A nossa pele é a extensão territorial, delimita o nosso país. Faz fronteira com vários outros países. Tem várias portas de entrada e saída do país. Tem ou não? Todos os sentidos são as portas de entrada. Tem mais. A gente tem cidadãos aqui, que moram aqui. Tem estrangeiros que aparecem. Tem terrorista de vez em quando. Tem tudo. Florestas, rios, tudo está aqui, nesse país. Aeroporto. A gente fala, nossa, estou viajando hoje. Está cheio. Pensamentos chegando e saindo, voando o tempo inteiro. É um país. Mas a ideia não é só falar desse país. Então, cada um é um país. O Brasil tinha monarquia, depois virou república. E o país de vocês? Vocês conhecem o governante ou não? Quem é o governante do seu país, do seu país, do seu país, do meu país? E agora? É um monarca
é um presidente. Como ele está governando? Como está o seu país? Está indo bem ou mal? Para a gente entender, eu vou apresentar para vocês hoje o governante do país de vocês. Todo mundo já ouviu falar da Bhagavad Gita, eu acho. Na Bhagavad Gita é a história de uma família, uma dinastia real. A base da Bhagavad Gita. E eram dois irmãos. Um chamava Dhritarashtra e ele era cego. E ele era o herdeiro do trono. E o irmão dele chamava Pandu. Que, na verdade, por o irmão ser cego, ele que tomava conta do reino. Dhritarashtra teve 100 filhos. E Pandu teve 5 filhos. E o que acontece? Os filhos de Pandu foram criados na floresta, com outro tipo de cultura espiritual e cresceram com valores. Os filhos de Dhritarashtra viveram sempre no palácio, com todo o luxo, com todo o dinheiro, e cresceram de uma maneira desregrada. Por quê? Porque o pai dele era cego. O pai deles era cego. Ele não tinha muita atuação. Então, o herdeiro, na verdade, quem deveria reinar era Pandu, mas ele morreu. E o que acontece? Os Pandavas, que eram filhos de Pandu, foram morar no mesmo palácio. E viveram por anos. Claro, o rei era Dhritarashtra, só que ele era cego. Então, quem na verdade controlava tudo era o filho mais velho dele, que era terrível, terrível, chamado Duryodhana. A Bhagavad Gita, não sei se vocês sabem, é uma guerra. E essa guerra começou por quê? Porque com um rei cego e com um filho mais velho chamado Duryodhana, oprimindo completamente os Pandavas que estavam morando juntos, a mesma família, só que eles estavam sendo oprimidos por anos, anos e anos, mas chegou uma hora e falou, impossível, não tem mais, a gente vai ter que lutar. Então, eles foram lutar pelo restabelecimento da harmonia dessa dinastia. E aí travou-se essa guerra entre os Pandavas, que eram 5, a princípio do aspecto positivo, contra os Kauravas, que eram 100, liderados por Duryodhana, que era o filho mais velho. No final, os Pandavas venceram e restabeleceram o reino em equilíbrio e em paz. Mas o que quer dizer isso para nossas vidas? A nossa vida nossa existência é um país. E ela é governada também por Dhritarashtra, esse rei cego. Dhrut significa segurar ou governar. E Rashtra significa o palácio ou a cidade. Então, quem governa a vida de vocês? Pensem um pouco agora. Quem é o governante da vida de vocês? Alguma ideia ou não? Internamente. Nossas vontades, nosso coração. Uhum. É a mente. Que faz tudo acontecer. A mente traz as emoções, a mente traz tudo. E como é a nossa mente? Uhum. Por isso que é chamado de cega. A mente, primeiro que ela não enxerga. Ela só recebe as informações dos sentidos, que reportam para ela o que está acontecendo. Então, nesse aspecto ela é cega. E segundo, cega no sentido de ignorância. A nossa mente não é clara e iluminada. A nossa mente é cheia de desejos, cheia de emoções, cheia de negatividade, cheia de apegos. Como um rei desse estado pode governar bem? E como um país pode ir bem com um governo desse? Com um rei desse? Então, o nosso rei também é chamado Dhritarashtra dentro de cada um de nós, porque é ele que governa e ele é cego. Então, uma mente cega, que é representada por esse rei, e que representa a vida de cada um de nós,
Quando a mente é cega, isso significa ignorância. Isso, não sei se vocês se lembram, a ignorância era a primeira causa do sofrimento que a gente discutiu nas outras vezes. Não é? Então, eram 5 causas do sofrimento. Ignorância, depois ego, Apegos e gostos e aversões, aversões. ou apego e ódio, ou repulsão, e o último, medo. Então, se o nosso rei é cego, isso significa ignorância. Se a nossa mente não é clara, se a gente não tem discernimento para viver, se a gente vive com falsas noções de quem eu sou, da minha relação com o mundo, se eu vivo baseado só nos meus desejos, minha mente é cega e isso é ignorância. Se o rei era cego, ele não podia atuar e governar, foi o filho dele mais velho que atuou, que chamava Duryodhana. E ele representa o ego. Então, quando a mente está encoberta pela ignorância, o ego predomina nas nossas vidas. E o Duryodhana fez um estrago na família inteira, na dinastia inteira. O pai não tinha força para falar não para ele. Ele fazia o que quisesse. O ego é assim. O primeiro verso da Bhagavad Gita fala também das próximas causas do sofrimento da nossa vida. Faltam 3. Eu vou falar e vocês repetem. Dharmakshetre, Kurukshetre, Samaveta, Yuyutsavaha, Mamaka Pandavas, Chaiva, Kim Akurvata, Sanjaya. Entenderam? Então, o primeiro verso da Bhagavad Gita é o diálogo desse rei cego com o ministro dele. Como ele era o monarca de toda essa dinastia, chegou um grande sábio, um monge, e deu uma bênção para ele. Falou, durante a guerra, que é da sua família, eu vou te dar o dom da visão. E não só o dom da visão, de onde você está aqui, você vai poder enxergar o campo de batalha inteiro. E ele falou assim, nem pensar. De jeito nenhum. Me deixa assim. Ele já sabia o estrago que ia ser e ele já sabia que os filhos dele iam para o buraco. Só que ele não teve coragem de parar e ele não teve coragem de enxergar. Então quem recebeu essa visão foi o ministro, Sanjaya. Então Sanjaya reportava para ele o que acontecia. E esse verso ilustra muito bem, porque o que ele fala? Ó Sanjaya, o que aconteceu com os meus filhos e os filhos de Pandu no campo de batalha? Então ele não perguntou o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque ele demorou 10 dias para perguntar a primeira vez o que estava acontecendo. Depois de a guerra ter começado, ele não tinha coragem de perguntar para o ministro sobre a guerra. Porque ele sabia que era só desgraça. Então ele ficou enrolando, ele perguntava sobre a terra, sobre a criação. Depois de 10 dias ele falou, eu preciso saber. E ele perguntou, meus filhos e os filhos do meu irmão. Eles moravam juntos como uma família só. Mas ele criou separação. E isso representa a terceira característica do sofrimento, que é divisão. Meus filhos que eu amo e os filhos do meu irmão que agora são meus inimigos. Divisão. E a última característica desse verso que ilustra essas causas do sofrimento é o medo. Ele estava morrendo de medo. Ele sabia a verdade, mas ele estava morrendo de medo de encará-la, porque só ia ser desgraça. A família dele estava sendo destruída. Ele não tinha força para falar não, e ele estava com medo de ouvir. Então, essa é a consequência do nosso governante interior estar coberto por ignorância. E é por isso que a Bhagavad Gita não é um livro de história.
Ela aconteceu, essa guerra. Mas é um livro que, na verdade, reflete a vida de cada um de nós. Briga interna nossa. E essa é a batalha que todos têm que lutar. E aí você vai falar, eu gosto de paz, eu não vou lutar. Se você não luta essa batalha, você é um escravo. Ou a gente não tem outra, na verdade, não tem uma outra opção. Se a gente não luta essa batalha para depor esse rei cego, que é a mente, nós somos escravos. Sabendo ou não. Assim como o Brasil demorou tantos e tantos anos para perceber que eles estavam sendo tiranizados e oprimidos, quantas pessoas realmente realizam que estão sendo oprimidas pela mente, pelos desejos, pelos apegos? Poucas. A maioria delas está feliz, maravilha. Chora um pouco, ri um pouco, tenho isso, tenho aquilo, maravilha. Poucas percebem. Então a batalha é para aquelas que percebem. Ufa, essa mente me causou problema. Olha o meu estado, olha meus pensamentos, olha os meus desejos, olha minhas emoções. Eu estou sendo tiranizada. Essa é a batalha espiritual e todos têm que lutar, mais cedo ou mais tarde, percebendo agora ou na próxima existência ou na outra, uma hora essa batalha tem que acontecer para a verdadeira libertação. Libertação da ignorância e dessas 5 causas do sofrimento que estão em nós, sempre, todos têm. E eles devem ser eliminados. É ignorância, que é a mãe, ego, o filho mais velho, gostos e aversões muito acentuados e medo, especialmente o medo da morte. Isso está claro ou está? O choque a proclamação da República fez. Como a gente luta essa batalha? Como a gente destrona esse rei? Ou como a gente se liberta dessas 5 causas do sofrimento que a gente já veio discutindo há algumas semanas? Os mestres falam que existem dois momentos dessas qualidades negativas, dessas causas do sofrimento. Uma delas é numa forma sutil. Essas qualidades, não é qualidades, mas essas negatividades em nós estão numa forma sutil, como se fossem sementes prontas para germinar. E a outra forma dessas 5 causas já está manifestada em nós. Por exemplo, mesmo uma pessoa que você vê que é humilde, que é tranquila, que é em paz, ela tem ego. Só que está de uma forma bem sutil, não está manifestada. Toda pessoa tem um pouco de irritação por alguma coisa. Só que algumas se controlam, passa, e as outras explodem, soltam fogo pelas ventas. Uma, então, é ainda em forma bem sutil ou de forma de sementes, e a outra já está plenamente manifestada. Tem pessoas que amam muito e odeiam muito. Tem pessoas, tudo bem, eu prefiro isso ou aquilo, mas aparentemente harmonioso. E assim por diante. Tem pessoas que têm medo, mas é bem mais controlado, mas tem pessoas que têm pânico e morrem de medo. Todos têm essas 5. Algumas mais sutis em forma de sementes, algumas mais manifestadas. Vamos começar pela sutis. Como eu resolvo isso? Como eu livro isso da minha vida? Alguma ideia ou não? Autoanálise. Legal. Muito bom. Então essa é uma coisa que é importante. Conhecer. Você conhece aquilo que te faz mal dentro de você ou não? Você conhece as causas do sofrimento? A gente foi apresentado para elas, que são 5. Mas eu consigo reconhecê-las dentro de mim? Eu consigo reconhecer o meu ego,
a parte especialmente nociva dele, que traz arrogância, que traz necessidade de chamar atenção, de se autoafirmar. Querer mudar também. E querer mudar. Incomodar isso. Você pode reconhecer e não querer mudar. As pessoas só querem mudar de verdade quando elas têm consciência de quanto aquilo está fazendo mal para ela. Então, por isso que os mestres falam que miséria e sofrimento não necessariamente é mal nas nossas vidas. Porque se a gente não passa por esses... a gente não muda. Vamos empurrando. Um pouquinho de sofrimento aqui, mas quando a pessoa realmente se depara com uma situação onde ela enxerga e fala, preciso me livrar disso, aí é o começo. E isso normalmente vem com algum problema, com algum sofrimento, alguma perda, e é um despertar. Então é isso. Será que eu conheço realmente, eu enxergo o ego na minha vida? Eu enxergo essas minhas listas de gosto e não gosto que causam um monte de apegos e desejos e expectativas e medo e frustração? Eu enxergo esses meus medos internos também ou não? Então essa primeira coisa é entender que isso faz parte da minha vida, apesar de não dever fazer parte, e que deve ser eliminado porque eles são a causa do meu sofrimento. Então esse compreender é porque a gente vive com mais discernimento. Se eu sei que o ego faz mal para a minha vida, se eu sei que ter muitos gostos e aversões, essa lista muito intensa faz mal, eu começo a viver de uma maneira um pouco diferente. Puxa, isso que eu vou falar era só para chamar atenção. Deixa de lado. Tá bom, hoje não veio a comida que eu gosto, hoje eu não ouvi o que eu gosto, ou hoje, nossa, tudo o que eu esperava. Ótimo. Saiba que eles vêm em turnos, equilibra. Nem tanto para cima, nem tanto para baixo. Então, quando a gente conhece, a gente lida melhor com eles. Esse é um aspecto. Que mais? Meditação. Essas sementes que estão, elas ainda não têm muita força, elas estão germinando. Então, quando a gente percebe elas ainda nessa forma sutil, é mais fácil de lidar com elas. A meditação, quando a gente faz, especialmente pranayama, o que acontece? Ela torra essas sementes. É o processo de torrar essas sementes que ainda não se tornaram uma árvore. Então, a minha meditação vai eliminar essas sementes, torrá-las, e elas não podem mais germinar. Uma outra coisa que é importante para essa fase, quando elas estão sutis ainda, é disciplina na vida. Eu sabia, estava tudo indo muito bem, até chegar agora, essa parte. Disciplina. Dá uma olhada, o que eu realmente preciso na minha vida? Eu tenho uma vida disciplinada, meus hábitos, meus horários. Isso é muito importante para o controle da nossa mente. A disciplina nas nossas vidas é o ato de falar para a nossa mente: você vai me obedecer e não eu te obedecer. Tudo exige disciplina. Não é uma disciplina militar. É uma disciplina onde a gente compreende que ela é positiva para a minha vida e que vai fazer bem para a minha mente. A mente é indisciplinada. A mente não gosta de uma rotina certa. Porque ela gosta de agitação, ela gosta de dispersão, ela gosta de desorganização. Mas esse não é o caminho. Controle dos nossos desejos. Então, isso faz parte tudo do discernimento. Eu ponho disciplina na minha vida, mas eu preciso disso ou não? Isso que eu estou alimentando, ou que eu gostaria de adquirir, ou que eu estou sonhando com, é necessário para a minha vida, vai me fazer bem. Simplificar a nossa vida dentro do possível. E lembra, simplificar a vida não quer dizer mudar o seu nível de vida, ou você virar um franciscano e doar todos os seus bens.
Mas ter uma vida simples é o que eu preciso para viver bem dentro do que eu entendo que é bem. Não importa se você quer ter 2, 3 carros ou dentro do seu padrão de vida, o que eu preciso para viver bem e o que eu não preciso. Quando a gente tem essa perspectiva, a gente consegue entender que muita coisa do que eu tenho e possuo é inútil para a minha vida. Em qualquer nível. A pessoa pode morar numa favela ou numa mansão. Ainda assim, a gente normalmente possui e adquire mais do que a gente necessita para viver por insegurança, por apego, por ignorância, por causa desses 5. Então, prestar atenção também para, de alguma maneira, trazer simplicidade para a sua vida, dentro da sua vida, dentro do seu padrão. Não existe uma regra e alguém vai falar, isso aqui não, isso aqui sim. Cada um de nós tem que analisar isso. O quanto eu preciso para viver bem, dentro da minha perspectiva de viver bem. Isso está claro ou não? Então, esse primeiro aspecto das sementes ainda é viver com inteligência, com discernimento, compreender quão nocivas são essas coisas e enxergar dentro de nós isso, entendê-las. O que a gente vem fazendo nessas semanas é isso. Conheça o ego, conheça o medo, conheça os seus apegos, conheça as suas aversões. E isso vai te dar mais clareza para viver. Certo? Esse menu aí, né, de conhecimento, você fica que nem o rei lá, que não quer nem ver, porque quer sair fora. Para as pessoas que não estão dispostas a trilhar esse caminho, elas evitam. As pessoas que não estão prontas para transformar ou que não querem entender a realidade da vida, elas fogem. E o que é fugir? É se distrair com tudo o resto. O mundo oferece para a gente infinitas distrações para a gente não ter que olhar para dentro. A maioria das pessoas nem sabe como fazer isso também. Então, elas não querem se deparar com o que está dentro delas. Tá bom, minha mente é agitada, mas se eu parar e olhar, eu enlouqueço. Então ela usa 3, 4 celulares, ela arruma todo tipo de coisas para se distrair o tempo inteiro. Para quê? Para não se deparar com a família dessas 5 causas que estão dentro dela. Eles falam que caminho espiritual é para covardes não conseguem. Porque você tem que ter a força de olhar e falar, ufa, olha esse negócio. Eu preciso mudar, eu preciso crescer. Para você ser um guerreiro, para uma batalha, você tem que ter coragem. Na verdade, a nossa vida é uma batalha. Certo? Essa forma sutil e essa forma manifestada dessas 5 causas do sofrimento, imagina uma roupa. Então você está com uma roupa limpa. Como lidar com essa parte sutil é, como eu vou fazer para não sujar essa roupa? Então você presta atenção, você está com uma roupa limpa, por exemplo, uma roupa branca. Você não vai sentar em qualquer lugar. Você vai falar, se eu sentar aqui, vai sujar. Puxa, naquele lugar não é bom eu ir. Então você conhece, fala, tá bom, onde eu vou e que roupa eu vou usar. Então você presta atenção e planeja para evitar que aquela roupa suje. Então nessa forma sutil dessas causas do sofrimento, você vive com mais atenção para que elas não se manifestem. Você presta atenção e sabe onde é um terreno fértil que elas vão germinar e evita no dia a dia. E essa causa manifestada das sementes não, das causas, ela já manifestou, já virou uma planta. É como se fosse olhar e já ver a sujeira na roupa. Eu não vivi com atenção e eu sentei naquele lugar, sujou minha calça. Eu não prestei atenção para comer, eu estou com uma mancha de molho de tomate na minha camisa. Manifestou já.
Puxa, eu poderia ter prestado atenção, mas eu nem sabia disso. Eu estava falando, me diverti, olha o estado. E agora? O que eu faço? Tem que esfregar. Tem que esfregar para sair. Já manifestou. Nós temos a parte manifestada já dessas 5 ou não? Nas nossas vidas? Sim, todos. Todos nós temos ego. E todos nós temos ego acentuado. Em algum outro momento ele se acentua. Todos nós temos gostos e aversões? Sim. E acentuados também. A nossa lista é bem grande. Sempre buscando do que eu gosto, e sempre fugindo do que eu não gosto. Todos nós temos medo manifestado? Sim. Então, essas sementes estão em nós de forma sutil, mas também a gente tem isso manifestado. Para o manifestado, a meditação também enfraquece essa manifestação. Mas tem um outro aspecto também dessa forma manifestada. Por exemplo, como você lidaria com uma raiva que você tem manifestada e que é forte na sua vida, é intensa? Como você se libertaria dela? Eu quero ir conversar com ela. Indo conversar com ela. Tomar consciência dela. Esse é o primeiro lugar. Legal. Tomar consciência dela. Que mais? Como eu me liberto dela? Compro um saco de pancada. Colocando em outro lugar. Jesus disse o seguinte, aí você tem uma aversão, que é exatamente o caso com ele. Se alguém pedir para você andar 1000 metros com ele, você vai lá andar com ele 2000. Mas você, para fazer isso, você precisa vencer você para se predispor a fazer isso também, senão você não consegue. Aí você fala, nossa, eu não consigo nem andar 200 metros. E como eu faço, então, para andar esses 200 metros? Como eu faço para lidar com isso? Todos nós temos. Como a gente lida com isso? Ou não lida? A maioria não lida. É assim mesmo. Eu sou raivosa, eu tenho medo, eu sou assim mesmo. Não. Então eles falam que um ponto muito importante dessas causas já manifestadas na sua vida, sabe o que é? Entrega. Entrega. O que significa isso? Conexão com Deus, nesse aspecto de devoção. A meditação junto com entrega. Deus, olha o meu estado. Eu tenho essa raiva, esse negócio queimando dentro de mim. Que força tenho eu para me libertar disso? Isso já está claramente manifestado e domina a minha vida quando eu menos espero. Quando eu menos espero, eu já estou falando o que eu não devo, já estou me comportando como eu não devo. Como eu, sozinho, posso cuidar disso? Me ajuda. Você é meu pai, você é meu criador, você é minha mãe divina. Eu me entrego. Então, nesse aspecto dessas causas já manifestadas, dessa miséria já manifestadas, esse aspecto de devoção e de conexão com Deus, com o Criador, que é aquele que tem toda a força para resolver qualquer coisa da sua vida. A maior das negatividades da sua vida é nada para Ele. Para nós pode parecer sem solução, impossível. O que é impossível para o divino? Nada. Então essa conexão, quanto mais ela se torna sincera, quanto mais ela se torna pura, te liberta. Dá para entender isso? E por que não fazer isso nas formas ainda de sementes? Porque eu não enxergo. Não é tão fácil eu entregar algo que eu ainda não sei, que eu não percebi, que ainda não está manifestado. Deus, eu te entrego algo que vai vir ainda na minha vida. Talvez não tenha tanta força essa sua entrega ou essa sinceridade, essa devoção, do que algo que você enxerga e não tem controle. Dá para entender? Ou está muito complicado?
Eu estou vendo umas interrogações pairando no ar. Alguém tem alguma dúvida? E quando você é a vítima da raiva, também pode ser? Porque, por exemplo, a pessoa tem um acesso de raiva. Então, normalmente ela reconhece depois, porque já aconteceu. Porque é instantâneo, né? Aí, geralmente ela vem e pede desculpa. Às vezes demora um pouco, mas geralmente a pessoa vem e pede desculpa. Então, essa forma tanto serve para quem teve o acesso de raiva, quanto para quem recebeu. Talvez para quem recebeu não seja a causa do sofrimento, não seja a raiva, mas seja, por exemplo, o ego, porque eu me senti magoado. Então é outra entrega. Deus, ajuda ele, tira a raiva dele, mas tira essa sensação de machucado, de ressentimento do meu coração, porque é meu ego. Eu não deveria me afetar por isso, mas como eu me identifico com o meu corpo, com essa individualidade, eu sofro. Então, é uma outra causa do sofrimento, entendeu? Mas ainda assim a entrega funciona, porque se manifestou na sua vida. Ou se você vai retalhar, ou se lá dentro você ficou borbulhando de raiva, então você fala, Deus, não é só ele. Eu acabei de perceber que eu também tenho caprichado, uma dose bem caprichada aqui, me ajuda. Entendeu? Dependendo da sua resposta, isso vai se enquadrar em alguma dessas 5. Todas as nossas percepções negativas, todo tipo de sofrimento, qualquer um das nossas vidas, se encaixa dentre essas categorias. Ignorância, ego, gostos e aversões e medo. Tudo que a gente tem de negativo, de problemas, está dentro dessas. Perceber isso é uma grande bênção já, é um grande passo. E perceber que a gente não tem capacidade de lidar com isso também é um grande passo, porque vai te fazer buscar entregar. Uma força que vai poder te ajudar com isso. O mesmo processo descrito no joio e no trigo, esperar crescer para arrancar? Não, eu não deveria esperar crescer. Se eu tenho ela em formas de sementes e sutis, eu não tenho que esperar ela ficar grande para arrancar. Eu tenho que trabalhar para evitar que elas cresçam e eliminá-las nessa forma ainda sutil. Mas quando o trigo e o joio já cresceram, eu vou lidar para arrancar, mas não que eu vou deixar. Eu tenho que estar sempre alerta e consciente para que elas não cresçam. As que não cresceram ainda. E as que já cresceram eu vou cuidar. Posso pedir ajuda todo dia nas orações, na hora que estiver conversando, as que eu já tenho mais manifestadas e para que as outras que eu ainda tenho em pequenas coisas, para que elas não se aflorem. Claro. Isso é o poder da oração. É mais fácil entregar as que você já enxerga. Mas não quer dizer que eu não devo orar para... Mas a gente enxerga sempre, né? Nem que seja pequenininha, é só querer ver, né? É só querer olhar. Jesus falou, quem tem olhos, veja. E essa oração e essas coisas é que dão mais doçura para a gente nessa batalha. Porque se a gente não tivesse essa devoção e essa entrega, essa conexão com Deus, é só um negócio terrível, é uma batalha sangrenta. Ai, de novo essa raiva, eu preciso acabar com isso, meu Deus. A gente precisa dessa conexão, desse amor, dessa doçura, dessa entrega, porque aí isso te dá uma perspectiva diferente nessa batalha. Senão ninguém aguenta. Então é interessante que na Kriya Yoga a gente tem 3 aspectos que nessa mesma escritura que a gente está discutindo, que chama Yoga Sutras, ele fala, vocês já ouviram isso algumas vezes, Kriya Yoga é chamado de Tapaha, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana. Tapaha significa disciplina. Swadhyaya significa autoestudo, autoanálise. Ishvara Pranidhana significa a entrega, a devoção. Então nessas 2 formas, nessa forma sutil de sementes, eu uso mais Tapaha e Swadhyaya. Disciplina, como a gente falou, meditação, pranayama,
E Swadhyaya, que é viver com inteligência, com discernimento. Eu conheço as minhas negatividades, eu conheço esses 5 dentro de mim e eu vou viver com mais atenção. E o terceiro aspecto de Kriya Yoga, que é Ishvara Pranidhana, devoção e entrega, ele é mais direcionado para as que estão manifestadas. Entrega. Claro que como eu tenho as duas, eu tenho que fazer tudo isso com um bloco. Tudo vai andar junto. Eu vou meditar e eu vou me libertar das duas. Eu vou viver com atenção e eu vou viver com entrega e devoção. Esse é um modelo de vida ideal que todos nós deveríamos ter. Sem ter ligação com alguma religião ou sem ter fanatismo, mas no meu dia a dia eu deveria sempre ter esses itens como parte do meu viver. Viver com inteligência, com discernimento, com conhecimento do meu bom e do meu ruim, com devoção, com entrega e meditação. Dá para entender? Na verdade, essa batalha, quando a gente se conecta com Deus, quando a gente compreende ela, ela se torna maravilhosa. Com essa convicção de que você, a cada passo, cada dia que você medita e faz um esforço, você está se libertando, você está mais leve, você está mais puro. Essa batalha, na verdade, se torna uma celebração. O que vocês acham que é mais forte? Ou mais poderoso? As sementes ou o que está manifestado? Que ela tá lá, né? Manifesta, mas também não morre e fica ali pra... Pronto. O manifestado a gente já conhece. Isso eu já sei. Mas o que não está manifestado e nem muito claro, eu não sei. Eu não sei quando vai germinar, eu não sei quando vai vir. Eu não sei quanto que tem lá. Aliás, o Guruji falou uma coisa. A proporção entre manifestada e não manifestada é 1 milionésimo. 1 para 1 milhão. 1 milhão é a não manifestada. Então... E como é que você vai escolher para deixar manifestar o que é interessante? Quando você... Também tem algumas coisas que vai se manifestar que é interessante. Nos próximos encontros a gente vai entrar um pouco em karma, que vai começar a conectar com isso que a gente está falando. Mas, quando você vive com essas coisas juntas que a gente conversou, discernimento, com inteligência, com devoção, o que acontece? Você está torrando e eliminando o negativo e deixando que o positivo cresça. Você eliminou o joio lá, não tem que esperar o joio e o trigo crescer, arrancou o joio já. Porque você é um agricultor, tão bom, inteligente, que só de olhar ali você fala, isso é joio, isso é trigo. Quando a gente vive dessa maneira, a gente elimina o negativo e o positivo cresce. Com esse pacote que a gente está falando. E quando a gente faz isso conectado com Deus ou com o Guru, fica tudo muito mais fácil. Eles falam que sua roupa sujou, você tem que levar para alguém lavar, para uma lavadeira, ou você esfrega. Então eles falam que entrega é o quê? Dessas características. O Guru é a lavadeira. Ou Deus. E nós somos quem? A roupa. Eu sou a roupa. Falo. Olha, essa roupa está encardida, imunda. Como eu vou conseguir lavar isso? Tem mancha, eu não tenho nem produto para isso. Cuida. E confiar. Cuida. Eu vou fechar os olhos para meditar? Não sou eu que estou meditando, é você. Como eu vou poder cuidar dessa mente? Como eu vou fazer ela ficar quieta agora? Eu não faço nada. Entrega. Não é fácil, exige treino, porque o nosso ego é muito forte. O nosso viver com essa consciência de eu faço e de individualidade é enraizado dentro de nós, porque a gente só aprendeu isso. Mas quanto mais a gente dá um passo em direção a essa entrega,
mais leve a gente fica. Certo? A faculdade de discernir, né? Discernimento, quem acaba exercendo é a mente também? Na verdade, a faculdade do discernimento pertence ao intelecto. Então, assim, a mente com M maiúsculo é composta de intelecto, memória, ego e mente com M minúsculo. É a composição da mente com M maiúsculo. Então, a mente com M minúsculo causa toda a confusão na nossa vida. É o rei cego, Dhritarashtra. A memória, de lembrar, o ego de individualizar e o intelecto de decidir, de discernir. Então, o que acontece? Sempre um desses dois está sobrepondo o outro. Quando a minha mente está muito ativa, com M minúsculo, minha vida está um caos e confusão, eu não consigo decidir. Vou para lá ou vou para cá? Acordo essa hora ou essa? Uso essa roupa ou essa? Como isso ou aquilo? Gosto ou não gosto? E quando o intelecto está prominente, a mente está subjugada. O M minúsculo. Então, esses quatro juntos fazem parte da mente. Então, numa perspectiva, a gente pode falar, sim, o discernimento faz parte da mente com M maiúsculo, mas não a mente com M minúsculo. Essa precisa ser destronada. Ela não pode dominar nossas vidas. Ficou claro? Na verdade, discernimento, a faculdade do todo tem que ser discernimento e as outras faculdades sobrepõem a faculdade da mente. Sim. Certo? Alguma outra pergunta? Então, lembra, a gente tem que celebrar o Dia da República do nosso país. Nosso monarca ainda está lá, reinando, fazendo a nossa vida de gato e sapato, mesmo que a gente não percebe. Quando que nós vamos ter essa revolução? Que dia que nós vamos proclamar a República? Do Brasil foi dia 15, e a nossa, quando vai ser? Deixa mais um pouquinho, coitado desse rei lá, deixa ele é cego, coitado, o que ele vai fazer se eu tirar ele daqui? E assim vai. Parece sono. Sono? É. Vamos meditar um pouco? Alguma pergunta? Olhos fechados. Observe sua respiração. Oh Deus, oh Mãe Divina, você continua respirando em mim e eu continuo te ignorando. Com meu ego acentuado, sua presença fica tão longe da minha realidade. Me move essa ignorância, me dá força, me dá clareza. Seja você o governante da minha vida. Concentrem-se. Cada vez que eu observo uma respiração, esse processo
se acelera, de torrar as sementes e de enfraquecer o manifestado. Tentem, por favor, ter mais consciência da sua respiração durante o dia. Meditação não é só de olhos fechados. Deveria ser o tempo inteiro. Faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inale. Segure. Curvem-se para frente. Exale. Respiração normal, consciente. Com devoção, com sinceridade. Qual é o seu desejo? Qual a intensidade dele? De se libertar realmente? De não ser mais dominado pela tirania mental, dos desejos, dos apegos e das negatividades. Compartilha isso com Deus, com os mestres. Eles estão te ouvindo, estão ávidos, sedentos para te ajudar, para te libertar. Oh, mestre. Eu não sei meditar, nem orar. Meu coração ainda é seco. Me dá mais do seu amor, me dá mais da sua presença, me dá mais da sua força, para que eu tenha êxito nessa batalha da vida. Eu quero crescer, eu quero melhorar, mas como eu posso fazer isso sozinho? É a sua meditação, é o seu corpo, é a sua vida e respiração. Abre meus olhos. Expandindo nosso coração. Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Sentem-se, por favor. Exale. Respiração normal e consciente. Mantenha sua atenção lá em cima. Enfraquecendo as sementes. Enfraquecendo as negatividades já manifestadas. Quando a gente se conecta com Deus dentro de nós, esse processo acontece naturalmente. Nossas vidas têm um propósito muito mais elevado do que a gente imagina. Que é essa batalha espiritual. Todos nós estamos nela, mas poucos percebem. E a vida se vai. Inale lenta, longa e profundamente, com amor. Exale lenta, longa e profundamente. Espalhe amor. Inale, longa, lenta e profundamente. Ó Deus. Exale, lenta, longa e profundamente. Mais uma inalação lenta, longa e profunda, com amor. Nós estamos torrando as sementes. Exale, lenta, longa e profundamente. Concentrem-se. Mais uma inalação longa, lenta e profunda.
Exale, longa, lenta e profundamente. Mais uma vez. Inale. Segure. Exale. Respiração normal, consciente. Leva sua atenção para dentro. Luz e trevas não podem existir juntos. Quando eu me conecto com a luz, que é a minha própria existência, com a alma, com Deus, a ignorância desaparece. Medita um pouco em silêncio com a sua atenção lá dentro. Em paz. Não é você meditando. É o Mestre, Deus meditando por você. Tenta. Treina. Respiração normal, consciente. Continua lá dentro. Tenham fé nesse caminho. Tenham fé na presença de Deus no seu coração e em toda parte. Tenham fé em vocês mesmos, como guerreiros espirituais. Somente o fato de aceitar essa jornada já significa vitória. Não existe derrota. Cada respiração consciente, nossa vida está transformando. Eu agradeço a todos e orando para Deus, orando para os nossos mestres para abençoarem nossas vidas com essa força, com essa clareza, com essa devoção e entrega, para que a gente possa aproveitar essa nossa vida, essa existência que é tão rara, tão preciosa. Para que saímos vitoriosos dessa nossa jornada o mais breve possível, livres de tudo que é nocivo em nós. Que a gente possa refletir mais o amor divino em cada pensamento, palavra e ação. Que nosso viver aqui seja uma contribuição também para o mundo, levando mais paz, amor e alegria. Está nas nossas mãos. Depende do nosso desejo de mudar. A gente tem tudo.
tentando perceber essa essência divina que existe em cada um de vocês em toda parte e que nos une. Eu me inclino a todos vocês. Amém.